deixa likezinho logo no começo. Então, partiu! Não se sabe muito sobre a juventude de Calisto, a mãe de Kratos. Sabe-se apenas que ela não nasceu em Esparta e sim em uma vila próxima a Esparta. Uma vila pequenininha, simples, de um povoado bem tranquilo e pacífico. Mas como vocês podem ver nessa imagem, na sua juventude, Calisto realmente abalava corações. Que mulher bonita pra caramba, cara. Mulher bonita, saudável, formosa, recatada e do lar. Me fala que homem não se sentiria atraído por uma mulher dessa. Me fala na verdade que Deus da mitologia grega não se sentiria atraído por uma mulher dessa. Realmente, todos, inclusive o rei dos deuses, que era o nosso querido Zeus. O cara realmente gamou na Calisto, tanto que ele veio visitá-la e ter uma noite de amor com ela. Vocês sabem que Zeus era um cara bem safadinho. Ao longo de toda a sua carreira aí como deus do Olimpo, ele sempre esteve fazendo amorzinho com tudo que é mulher e até ser no mundo mitológico. Zeus fazia amor até com animais mitológicos e por aí vai. Mas nesse caso, ele era um cara bem garanhão e ficava com um monte de mortais, de semideuses, de deusas. O cara realmente traçava todo mundo que via pela frente. E não é porque a mulher, a Calisto, veio de uma vila simples que ele também não vai deixar a sua marca nela, né? A questão aqui é que a marca que Zeus deixou nela foi literalmente um filho. Realmente ele engravidou a Calisto nessa sua noite de amor e esse filho viria a nascer 9 meses depois, que seria chamado de Kratos por sua mamãe. E apenas alguns aninhos depois que Kratos nasceu, quando este ainda era um bebê ou uma criança pequenininha ainda, né? Zeus visitou Calisto novamente, ele gostou do mel dela e voltou para experimentar. Então ele acabou tendo mais um filho com a Calisto, que foi um menino que foi chamado de Deimos, o irmão caçula de Kratos. Mas havia uma profecia lá nos cantos do Olimpo, onde se um guerreiro marcado semideus nascesse, esse guerreiro marcado acabaria com o Olimpo inteiro. E olha lá, Deimos nasceu com uma marca bem esquisita em seu corpo, uma marca que ia do olho até o ombro e quem sabe ali perto da parte da cintura dele. Então pensa só, né? O cara é filho de Zeus e tem uma marca e ele é um guerreiro de Esparta, porque após alguns anos vivendo nessa vilinha, a mãe de Kratos junto com os dois garotos ainda pequenos foram morar em Esparta, onde os dois foram criados como verdadeiros guerreiros espartanos. Então Kratos e Deimos começaram a treinar pra caramba e aí os deuses tomaram notícia disso, né? Poxa, tem um garoto lá em Esparta, o cara é marcado, é filho de Zeus e ele tá treinando pra ser um guerreiro, é o guerreiro marcado, bora buscar esse moleque e levar ele pra longe daqui. Então eles foram atrás de Deimos, invadiram a vila e levaram ele pra sempre, acreditando que tinham feito a escolha certa e que agora a profecia não se realizaria. Erro feio deles, vou explicar pra vocês amanhã o que exatamente aconteceu com o Deimos, tá certo? Então inscreva-se aí pra não perder. Calisto, como toda boa mãe, ficou desesperada com essa situação, mas o que poderia ela fazer, não é verdade? O que ela poderia fazer é agora cuidar de Kratos com todo amor e carinho do mundo para que ele se tornasse o garoto mais bonzinho desse planeta. Infelizmente, ela falhou miseravelmente nisso. Kratos se tornou um grande general de Esparta, teve a sua família e em meio a uma batalha contra os bárbaros, quando ele estava dominando o exército espartano contra os bárbaros, ele acabou por encarar a morte. O seu exército estava perdendo, ele pediu a ajuda do deus da guerra Ares, que lhe concedeu o poder das lâminas do caos e conseguiu fazer com que seus inimigos bárbaros fossem derrotados. E aí Kratos cresceu, Kratos se tornou um guerreiro marvadão, acabou matando infelizmente a sua própria família e com isso perdeu o contato de sua mãe. Quando ele matou sua família e seguiu o seu rumo para tentar se redimir com os deuses, se redimir de seu pecado, servindo aos deuses por mais de 10 anos, ele perdeu o contato com sua mãe. Nunca mais acabou vendo ela, abandonou lá em Esparta ou onde ela tenha ficado. Ele só foi lembrar de sua mãe, entre aspas, porque após se tornar o deus da guerra, após conseguir se vingar de Ares no final de God of War 1, ele teve um pressentimento, ele sentiu que ele tinha que ir até Atlântida, aquele reino de Poseidon maravilhoso. Então ele foi pra lá. Ao explorar o reino de Atlântida, Kratos acaba encontrando um tipo de templo meio abandonado e lá dentro estava ninguém mais, ninguém menos do que a sua própria mamãe Calisto, de um jeito meio caída, meio fraca, meio velha. Ela já não era mais a jovem mãe bonitona de Kratos, já estava bem velhinha, o tempo já havia passado bastante, né? Afinal mais de 10 anos, só que o estranho era por que ela estava tão fraca, tão caída e por que ela estava abandonada naquele templo. Kratos vai falar com ela e ela, que estava em seu leito de morte, decide contar ao Kratos finalmente quem era o seu pai. E na hora que ela vai contar pra ele, ela se transforma em um monstro horrível e começa a enfrentar Kratos em uma batalha mortal.
Why? Why would you do this? Your father forbid me to tell you. My father? Who is my father? Contar para Kratos quem era o seu pai, Calisto se transformou em um monstro. Isso aconteceu porque o próprio Zeus a proibiu de contar a verdade para Kratos e jogou essa maldição nela para caso ela decidisse abrir o bico. Kratos enfrenta sua mãe e, infelizmente, a mata. Finally, I am free. Find your brother, Kratos. Go to Sparta. Find Deimos. He needs you. Mother! What have I done? Eu acredito que Zeus tenha lançado essa maldição nela após descobrir sobre a profecia aí do garoto marcado, assim evitando que esse guerreiro que destruiria o Olimpo soubesse quem era o seu pai, tivesse raiva disso e realmente concluísse a profecia destruindo o Olimpo. Mas infelizmente é isso que iria acontecer futuramente de um jeito ou de outro, já que o guerreiro marcado na verdade era Kratos, né? Kratos acaba tendo que enfrentar sua mãe em uma batalha intensa e acaba tendo que matá-la. E em seus braços, ela lhe relembra que Deimos ainda está vivo. Kratos pensava que todos esses anos o seu irmão estava morto, mas foi sua mãe quem revelou para ele que na verdade ele havia sido apenas sequestrado pelos deuses e estava sofrendo tormentos no submundo pelas mãos de Thanatos, a personificação da morte. Então Calisto morre sob os braços de Kratos, morta pelas próprias mãos de seu filho, infelizmente, graças aos deuses do Olimpo com quem Kratos teria que acertar as contas mais tarde. E então depois de matar sua mãe, Kratos vai em busca de seu irmão, de resgatar o seu irmão, que eu vou contar a história dele melhor pra vocês amanhã aqui no canal. E essa é a história de Calisto, um dos maiores motivos pelos quais Kratos também ficou irado com os deuses. Já não basta ter perdido sua família por causa de Ares, agora ele havia perdido sua mãe por causa de Zeus, por causa dessa maldição maldita que ele jogou nela. E antes de finalizarmos, quero mostrar pra vocês um easter egg da mãe do Kratos que aparece em God of War 3. Enquanto o carecão de Esparta está no submundo indo atrás de matar o Hades, né? Ele acaba encontrando uma carta jogada por esses cantos. E nessa carta dizia o seguinte: ele era a minha responsabilidade, era o meu dever criá-lo, ensiná-lo o certo do errado. E todos que chegaram perto dele ou sofriam ou morriam. A sua esposa, a sua filha, o seu irmão e agora eu falhei com ele, como mãe e como ser humano. Os seus pecados também são meus. Puna-me pelos meus defeitos e garanta ao meu filho a redenção. Claramente, essa é a mãe de Kratos que escreveu essa carta enquanto estava morta no submundo. Após Kratos matá-la, com certeza ela foi para o reino de Hades e enquanto estava lá, escreveu esta carta falando como ela falhou com Kratos. Porque segundo toda mãe, se um filho é ruim, se um filho tem um destino ruim, se ele é uma pessoa ruim, foi culpa dela. Ela que não conseguiu criá-lo, não conseguiu ensiná-lo o certo do errado. E era assim que Calisto se sentia, embora não fosse essa a realidade. Quem transformou Kratos nesse monstro foi justamente os deuses do Olimpo e na verdade ele mesmo, né? Não foi culpa de sua mãe. Infelizmente ela faleceu, ela vive o seu tormento acreditando que o erro foi completamente dela. Foda, né? Mãe é mãe. Bom galera, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo teria sido muito mais legal no domingo passado, né, que era dia das mães, só que eu acabei nem pensando nisso, é foda, né. Eu fui lembrar de fazer esse vídeo depois do dia das mães, na hora que passou o dia das mães eu falei, caraca, eu podia ter postado esse vídeo no dia das mães. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, fica aí, de certa maneira, minha homenagem pro dia das mães também, né. E se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe e é claro, inscreva-se no canal pra continuar acompanhando a maratona de God of War.